Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que Deus te recompense tremendamente por essa ação em nome do Senhor Jesus. Gente, o tema da palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é: você não pode se calar. E antes de começar esse vídeo, eu quero ler uma palavra para você em nome do Senhor Jesus. E olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Amém? Gente, aqui no capítulo 4 de Atos, está contando a história de Pedro e João, que estava sendo ameaçado justamente por pregar o Evangelho, por pregar as boas novas, a mensagem de Cristo. E aqui os fariseus e os povos que estavam ouvindo a pregação de Pedro e João começaram a questioná-los e não aceitaram aquilo que ele estava pregando, não aceitaram as boas novas, não aceitaram a pregação do Evangelho. E aí começaram a ameaçá-los, os dois, tanto a Pedro quanto a João. Só que aí os dois dão uma resposta enfática, uma resposta que eles não estavam esperando, que foi: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Independente de qual ameaça vocês façam, independente de qual seja a palavra que vocês lancem sobre nós, nós não iremos deixar de falar. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque muitos de nós temos nos calado pelas ameaças que recebemos, pelas palavras contrárias, pelas palavras de rejeição, ou por muitas vezes, quando pregamos o Evangelho a alguém, pela rejeição do Evangelho, a gente se esfria e cala e não quer mais pregar. Para que vou pregar novamente se eu falei ele não me ouviu? Pedro e João aqui não estavam falando somente para pessoas que não queriam ouvi-los, mas de pessoas que desejavam matá-los. E mesmo assim eles não temeram e disseram: nós não vamos parar, nós não podemos nos calar. E é isso que Deus espera de nós, que a gente não dê atenção aos caluniadores, que a gente não dê atenção àqueles que estão tentando arranjar argumentos ou fatos para nos bloquear, nos destruir, paralisar o nosso ministério. Jesus está dizendo: você não pode se calar, você não pode desistir por aqueles que se levantaram contra o teu ministério. Eu preciso que você continue anunciando o Evangelho, porque há muitos ainda que precisam ouvir sobre o Evangelho, sobre as boas novas, sobre Jesus. E se eu e você nos calarmos, se eu e você desistirmos do primeiro obstáculo, quem irá pregar para aqueles que ainda não ouviram sobre Jesus? Como irão se converter, como a palavra diz, se não há quem pregue? Jesus está nos chamando para um tempo de proclamação do Evangelho. E para esse tempo a gente não pode desistir só porque tem se levantado pessoas contra a minha e a tua vida, contra o meu e o teu ministério, contra aquilo que Deus tem nos chamado para pregar. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos um chamado de pregar as boas novas, de pregar o reino. Se eu e você hoje conhecemos a palavra, conhecemos as boas novas, conhecemos o reino, temos o conhecimento do noivo, é porque algum dia alguém aceitou esse chamado e pregou para mim e para você. Então hoje nós temos o dever de pregar também as boas novas, o Evangelho, para aqueles que não conhecem ainda. E para isso, nós não podemos fraquejar, nós não podemos desistir, nós não podemos nos calar. E deixa eu falar uma coisa: Jesus depende de nós, e nós precisamos saber que Ele irá usar todos aqueles que estão dispostos e disponíveis para serem usados a favor do reino, seja do mais novo ao ancião. Se você não se preparar, se você não aceitar esse convite, certamente Deus irá levantar outros, mas Deus quer que você participe, porque a Bíblia diz que muitos são chamados. O desejo de Deus para nós é que todos nós participemos deste movimento, desse avivamento, dessa proclamação, desse momento onde o Evangelho será pregado para toda criatura. E a Bíblia relata que o Senhor irá derramar desse mover sobre toda a carne. O livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre todos serão derramados o seu Espírito. E ele continua dizendo que os filhos e as filhas profetizarão, que os mais velhos, os idosos, irão ter sonhos, e os mais novos, visões. Então aqui, Jesus está mostrando, todos irão participar, do mais novo, como eu disse, ao ancião.
tanto os filhos e as filhas, quanto os servos e servas, sobre todos serão derramados. Mas Jesus, mesmo assim, conta comigo, com você, que a gente não venha desistir, que você não desista no primeiro levante, que você não dê ouvidos aos caluniadores, que você não dê ouvidos às orações contrárias. Jesus te chamou para uma grande obra, como foi com Neemias. Neemias recebeu a ordenança do Senhor de reconstruir o muro da cidade, e quando ele se levantou para reconstruir o muro da cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que se levantaram opositores àquela obra, opositores à vontade do Senhor, e foram atrás de Neemias para lançar palavras contrárias, para criar movimentos contra a reconstrução daquele templo, daquele muro. Só que aí Neemias não deu ouvido às vozes externas, aos caluniadores, às vozes negativas de que ele não iria conseguir, de que ele não era capaz, de que não ia dar tempo. Neemias respondia a todas as palavras contrárias, aos levantes contra aquele movimento. Nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Você tem que ter essa convicção de que Deus me chamou e chamou a você para uma grande obra, e você não pode parar. Você não pode desistir. Deus irá te preparar para que você não desista, para que você não fraqueja. Mas é preciso que você permaneça. Não vai ser fácil. Em alguns momentos vai ser doloroso. Em outros você vai se entristecer, porque às vezes, gente, são as pessoas mais próximas de mim, de você, que o diabo vai usar para tentar nos ferir, para nos fazer desistir. Mas se estivermos alicerçados em Jesus, com os olhos voltados para Ele, com os olhos elevados para o monte, como diz a sua palavra, nós não seremos abalados. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei medo algum. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. É no meio da tempestade, é no meio da guerra, que nós mostramos de fato se nós confiamos em Jesus. E é no meio da tempestade que você vai mostrar de fato se você aceitou por completo o chamado a ser um pregador do evangelho. Não precisa que você vá, por exemplo, como eu aqui estou na frente dessa câmera. Você pode fazer isso nos bastidores, no seu trabalho, na sua faculdade, mas pregue. É tempo de mim e de você pregarmos o evangelho, como diz, em tempo e fora de tempo. Jesus conta comigo, com você, para alcançarmos o maior número de pessoas. Os dias estão findando. Quantos sinais estão sendo mostrados? Quantos sinais estão sendo revelados? Quantos sinais estão sendo vistos hoje no mundo? Que é iminente a volta de Jesus. E o que eu e você temos feito, o que você tem feito para alcançar o maior número de almas para o céu, para Jesus? Então você precisa pregar o evangelho, você precisa anunciar as boas novas. Porque assim como você um dia estava em trevas e hoje está iluminado, está debaixo da luz de Cristo, outras pessoas que estão em trevas dependem de você para serem alcançadas. Jesus depende de você para alcançar essas pessoas. Então não se cale, não desista, não dê ouvidos àqueles que querem te derrubar, que querem te matar, que querem que você desista. Seja como Pedro e João aqui. Nós não iremos parar. Não iremos deixar de pregar daquilo que vimos e ouvimos. Você não pode deixar de pregar daquilo que você já vivenciou com Jesus, já ouviu de Jesus. Porque eu tenho certeza que existe uma pessoa precisando ouvir essas palavras, aquilo que o Senhor já tem mostrado para você, aquilo que você já tem vivido com Jesus como testemunho, para que a vida dela ou a vida dele seja transformada e alcançada por Jesus. Amém? Então não se cale, não desista, seja como Eliseu, pegue o seu chamado e vá. Não olhe para trás, não dê ouvidos, não desista. Pregue o evangelho, anuncie as boas novas, independente de quem seja e para quem seja. Pregue o evangelho, porque quando você fizer isso, o Espírito Santo de Deus fará parte dele. Mas com certeza, como eu tenho dito, Deus precisa de você para essa grande obra. Amém? Então, em nome de Jesus, que essa palavra faça sentido ao seu coração, que ela seja uma semente muito fértil e que ela venha dar muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima.